Graça e paz, em nome de Jesus. Nós estamos dando início a mais uma live aqui pelo Instagram. Live esta que nós começamos, lives essas, né, que nós começamos no início do mês de maio. Hoje estamos chegando à nossa última da série, né, a série falando sobre família. Vamos falar sobre família, e hoje nós receberemos, além do pastor Jefferson, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Cabo, ali próximo ao Recife, nós estaremos aqui nessa parte inicial com o Jonatas, que é meu filho, aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, nos ajudando aqui nessa parte inicial dos louvores, né? Nós queremos dar as boas-vindas a vocês que já estão entrando aí na nossa live. Cremos que vai ser um momento maravilhoso na presença do Senhor nosso Deus. Live esta em que nós estaremos aqui conversando, estaremos refletindo, né, sobre a família, sobre o propósito de Deus para a família, aquilo que Deus estabelece em sua palavra como conceito para nós, como vida, né, porque servir a Deus é de fato nós termos a oportunidade de desfrutarmos de vida em abundância, né? E nós cremos que Deus estará utilizando o seu servo, o reverendo Jefferson, dessa noite, com muita graça da parte dele, para que nós possamos também ser edificados mais uma vez, né? Nós temos o projeto Famílias no Altar de Deus. Nós estamos encerrando esse projeto esta semana e nós oramos ao longo desta semana pelas famílias de Ana Paula Barros, Maria Neri, Marta Feitosa, Mônica Vigílio, Maria Terezinha, Nilda Brito, Paulo Brito, Ricardo Campos, Rildo Dodô, Rilma Vieira, Rita Maria Alves, Robson Leonardo, Silas Alexandrindo, Vilma Feitosa e Zuleide Leandro. Foram esses nossos irmãos que nós estivemos orando esta semana nesse projeto, mas nós temos sim o objetivo e o compromisso de estarmos orando sempre por esses nossos irmãos. De forma especial, fizemos isso ao longo deste mês, né? Jonatas está entrando aqui, nós vamos autorizar a entrada dele para que nós tenhamos essa primeira parte aqui de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos autorizar aqui a entrada do Jonatas para nós termos esse primeiro momento de louvor e logo após nós estaremos recebendo o pastor Jefferson aqui conosco nesse momento de reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos louvar a Deus, né? Vamos aí fazer esse primeiro momento. Daqui a pouquinho nós estaremos aí com o reverendo Jefferson trazendo a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Pode ficar aí à vontade, Juntas. Amém. Bem, meus irmãos, boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Bom, nós vamos estar louvando a Deus, vamos cantar alguns hinos nesse momento. Começar esse momento de louvor cantando o hino A Minha Vida é do Mestre. Entendemos que, apesar de toda a situação caótica, todo o local, a forma como as coisas estão se comportando hoje em dia, estávamos reunidos com jovens agora há pouco, né? Apesar de tudo parecer fora de controle, mas Deus permanece no controle de tudo, inclusive das nossas vidas. Amém. Então, a única pessoa que de fato nós podemos confiar e entregar nossas vidas é a Deus. Entender que a nossa vida é dele e que ele fará por cada um de nós aquilo que lhe apraz. Confiar na sua soberana vontade, né? Então, vamos louvar a Deus com o hino A Minha Vida é do Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém, meus irmãos. Dando continuidade, vamos pegar uma música das antigas, na minha opinião, uma das melhores que nós temos, antiga, que diz que o seguinte, que nós devemos louvar ao Senhor na alegria ou na dor, independente daquilo que nós vivemos, de estarmos em paz ou não, mas nós devemos louvar ao nosso Deus. Então, louvar a Deus na alegria ou na dor. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral,
Mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz de uma guerra. Louvarei seu nome enquanto aqui viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Amém. Amém. Visto que hoje é o último sábado do mês de maio, né, esse mês dedicado à família, encerrar esse momento de louvor entoando o cântico Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, né? Que de fato, o que essa música, a mensagem que ela nos traga é que de fato nós estejamos com nossa casa, nossa família firmada na rocha, que a rocha é Cristo. Certos que a casa que é edificada sobre a rocha, ela sobrevive à tempestade e às intempéries da vida, né? Então vamos estar louvando a Deus com o canto que espera no Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em teu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca
mudou. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Nós vamos tirar Jonatas aqui da live ao vivo, ele vai continuar nos acompanhando aí, se for possível, no finalzinho a gente volta, Jonathan, para fazer mais um louvor, né? Vamos adicionar o reverendo Jefferson para ele participar conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Jefferson, ele disse aqui a gente que a internet caiu, né? Nós esperamos que normalize, né, para que nós possamos aqui estar juntos nesse momento de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos aí autorizar a entrada do reverendo Jefferson aqui conosco. Reverendo, boa noite. Boa noite, reverendo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria muito grande recebê-lo conosco, viu? Alegria minha, pastor. Muito bom, viu? Louvor abençoado. Que alegria. Amém. Amém. Ainda que de forma virtual aí, mas estamos juntos nesse momento, né? É importante, é uma alegria para nós estarmos juntos, né? Amém. Alegria nossa. Irmãos, o reverendo Jefferson, nós conhecemos no curso de pós-graduação lá do seminário, tivemos a alegria, né? Jefferson, a gente sempre tratou aí como uma joia, né, no nosso curso aí, que ajudou muito a gente em leituras, em textos, né? Foi uma bênção, não só por isso, mas a própria amizade nossa que nós construímos, não só da minha parte, mas com toda a turma de pós-graduação, ficou marcado assim, aquele momento, né? E nós não poderíamos aí deixar perder essa oportunidade de termos Jefferson aqui conosco, ministrando uma palavra sobre família nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Então, Jefferson, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. Nós queremos nessa noite, temos orado, a igreja tem orado para que Deus lhe use como instrumento, continue usando, né? Que Deus continue abençoando o seu ministério aí no Cabo, né? Que Deus abençoe juntamente com a sua igreja, conselho, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar e vamos passar a palavra para que você fique bem à vontade aí, possa aí trabalhar o tema aí que você escolheu, que Deus colocou no seu coração. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus, que tem sido presente, ó Deus, conosco. Nós temos desfrutado, ó Deus, da tua presença, do teu cuidado, mesmo em dias, ó Deus, tão difíceis que nós temos atravessado, que o teu povo, ó Deus, tem passado por esse momento. Mas, ó Deus, até mesmo em meio a tudo isso, nós temos aprendido. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem, ó Deus, nos dado tudo com abundância, de sorte, ó Deus, que nós podemos ver, ó Deus, claramente a tua presença e o teu cuidado, ó Deus, para com as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana aqui de Sertânia, pela Igreja Presbiteriana do Cabo, que o Senhor continue abençoando o seu pastor, o conselho, a liderança, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo para o louvor da tua glória. E nesta noite, mais uma vez, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para que nós possamos, ó Deus, fazer como o salmista fez. Guardar a palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor. Usa o teu servo, ó Pai. Toma em tuas mãos, faz a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus a todos. É uma alegria poder participar desse momento em família. É bom lembrar que a família de Deus é a igreja. Então, é bom participar desse momento com os irmãos. Quero agradecer ao meu querido pastor, reverendo Aguinaldo, pela amabilidade do convite. Quero também aproveitar e dizer ao irmão que entoou os cânticos que Deus continue lhe abençoando. Cânticos muito espirituais, muito bem entoados. E eu fico muito honrado em poder participar desse momento com os irmãos. Eu recebi, o senhor vai lembrar, ontem um telefonema, né? E alguém viu a minha biblioteca e disse assim: reverendo, o que é que o senhor faz da vida se não estudar? Eu disse: olha,
Agora eu estou à procura de uma companheira. Tenho orado por isso e estou à procura de uma companheira. Aí a pessoa disse, mas no meio da pandemia, isso não é um mandato social, né? Crescer e construir família, né? Mas é um assunto, pastor, que tem tomado muito meu tempo, um assunto que eu tenho me dedicado ao estudo. Já de início, eu quero recomendar esse livro aqui, A Vida Cristã do Lar. Eu acho que toda pessoa que pretende casar, ou toda pessoa que é recém-casada, deveria ler esse livro aqui. É impressionante. Impressionante. Vamos abrir a Bíblia na Epístola aos Efésios? A irmã Linda está dizendo, Deus abençoe pastor Jefferson. Muito obrigado, minha irmã. Pode ficar à vontade aí para saudar as pessoas que estão entrando aí que o senhor conhece. Muitas eu não vou conhecer, né? Mas pode ficar muito à vontade para saudar, viu? O reverendo Stefano nos dá a honra da sua presença. Muito bem. O diácono Eduardo, que é ovelha do reverendo Stefano, eu vi também. Então, é uma alegria muito grande, né? Poder estar com o senhor, com o nosso mestre. É muito gratificante. Efésios capítulo 6, do verso 1º ao 4º. Nós vamos meditar um pouco nesses versos e aquilo que eles dizem sobre a questão da família. Diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O pastor Agnaldo orou no início, nós não vamos orar novamente. Mas vejam bem, irmãos, esse mês de maio é um mês que a igreja presbiteriana, na pessoa dos pastores, dos conselhos, tem tributado uma atenção a um tema muito importante, que é o tema da família. Então, os estudos, as pregações, as lives que têm sido feitas, de alguma maneira gravitam em torno dessa instituição que nós podemos dizer é uma instituição solene. É uma instituição que foi criada pelo nosso Deus e que os dispositivos para a sua manutenção e para a sua propagação também foram deixadas pelo nosso Deus. E, no entanto, a gente sabe que, ao longo dos séculos, a família ela tem sido atacada das mais diversas maneiras. Hoje, muito mais do que nunca. Hoje, os ataques provêm tanto daqueles que não têm a mesma fé, como daqueles que supostamente abraçam a nossa fé e querem trazer o mundanismo para a nossa visão do que seja família. Eu acredito que é do conhecimento dos irmãos existirem igrejas inclusivas. Igrejas que acreditam que a família pode ser reconfigurada para além daquilo que Deus, na ordem da criação, ele estabeleceu. Eu coloquei aqui no meu sermão que esses ataques, eles intentam desfazer a visão integral que a Escritura nos dá sobre aquilo que é a família. Quais são os resultados desses ataques na vida de muitas famílias? Algumas estão fragmentadas. Existem famílias onde os filhos, os pais, eles temem colocar o pé dentro da casa. Estava muito bem até o momento em que eu cheguei em casa. Nós não conseguimos nos entender, nós não conseguimos travar um diálogo saudável, sequer nós conseguimos dirigir a palavra. Eu já ouvi pessoas dizerem isso.
tudo que eu quero é estar na rua para não estar em casa. Veja a que ponto nós chegamos. Outra coisa, nós temos famílias onde a identidade foi perdida. O pai já não ocupa o lugar de pai. A mãe já não ocupa o lugar de mãe. E os filhos não sabem dentro da casa quem é pai e quem é mãe. Isso é muito sério. Isso tem acontecido. Outras famílias, elas vivem uma crise que dura anos e anos e anos. Famílias onde se perdeu o respeito. Famílias onde o papel de cada um, sendo atropelado ou sendo negligenciado, faz com que fraturas venham a surgir e essa família vai se arrastando literalmente. É muito triste nós olharmos para uma família e dizermos assim, aquela família, ela anda tropeçando o tempo inteiro. Eu não sei como ela já não foi desfeita. E por último, existem aquelas famílias que elas são vítimas e são vitimadas por algo chamado divórcio. Eu tenho defendido, reverendo Agnaldo, veementemente, o divórcio, seja ele qual for, ele é uma fratura, ele é uma amputação. Deus até tolera e permite o divórcio, mas ele nunca o ordena. Mas é o que nós temos visto. Famílias que, lamentavelmente, incorrem na ruptura desse laço que foi instituído por Deus. Foi Cristo quem disse, o que Deus uniu não o separe o homem. Agora veja, por mais que as famílias estejam sofrendo e passando por essa crise, ela continua sendo um lugar de refúgio. Ela continua sendo um lugar de amparo. Eu, pela constituição frágil que tenho problemas de enfermidade física, o irmão sabe disso. Quando estava no SPN, que eu estava doente, até certo ponto eu permanecia. Quando a coisa realmente engrossava, eu dizia, eu vou para casa, que eu vou ficar perto da minha mãe. Então eu estou no aconchego do meu lar. Eu estou próximo da minha genitora. Né? Eu tenho o amor e o carinho materno que me dão todo o suporte que eu preciso. Agora, por que isso é importante? Isso é importante porque a saúde da família, a condição estável de uma família determina como anda a sociedade, como anda a igreja. Uma família fraca, uma sociedade frágil. Uma igreja fraca, uma família fraca, uma igreja frágil. Então, aquilo que a gente vivencia nesse núcleo menor, nesse microestado, onde nós temos um pai, uma mãe e os filhos, quando não há, o que há é marido e esposa, esse núcleo menor vai dizer como será lá fora o nosso proceder. Eu tenho refletido, pastor, sobre os desafios que a família ela tem enfrentado. Há muitos, são inúmeros. Por exemplo, viver a experiência da comunhão. É muito difícil. Nós temos cabeças diferentes, formações culturais diferentes. Nós temos a nossa natureza pecaminosa ainda em nós. E viver a experiência da comunhão é um desafio. Criar os filhos sob a disciplina do Senhor. Ter a coragem, a umbridade e o compromisso de dizer assim, meu filho, vem cá. Tá aqui, olha. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre o que você fez. Ou, o filho chega para o pai, pede uma orientação e o pai diz assim, é assim, assim, assim. De dizer, meu filho, vem cá. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer como orientação. Lembrando, os ensinos bíblicos são inegociáveis. Outro desafio, cultivar o respeito. Eu vou exemplificar isso de maneira muito prática. O pai dá uma ordem. A mãe, quando o pai vai ao trabalho, desfaz da ordem do pai. Quando o pai chega e sabe que a ordem foi desfeita, o caos está estabelecido.
Então, isso não há respeito numa relação como essa. Seu pai disse, está dito. Sua mãe disse, está dito. Isso é respeito. Né? Outra coisa, buscar à luz da Bíblia discernir qual é o nosso papel dentro da família. Mas tem um desafio que é maior do que tudo isso. E se nós vivermos esse desafio, a gente vive todos os outros. É viver um lar centralizado em Cristo. Se nós vivemos a experiência do lar centralizado em Cristo, voltado para Cristo, subalterno a Cristo, ordenado a Cristo, quer dizer, em função de Cristo e para a glória de Cristo, a gente vai ter tudo isso que eu mencionei: comunhão, respeito mútuo, cada um vai viver o seu papel e assim por diante. Veja, é muito fácil nós dizermos assim: temos que viver um lar centralizado na pessoa de Cristo. O difícil é viver. Dizer que Cristo deve reinar no meu lar, eu e a minha casa servimos ao Senhor, isso na boca de muitas pessoas, me desculpem a expressão, é um mantra. É palavra que sai da boca, mas na prática não encontra concretude. Mas não é esse o desafio que nós somos, por Cristo, chamados a assumir e a enfrentar todos os dias? E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele pode nos ajudar muito bem a entender aquilo que nós podemos chamar a vida cristã do lar. Ou seja, a vida cristã do lar é a vida onde tudo que nós fazemos, tudo que nós projetamos, tudo que nós ensinamos aos nossos filhos e tudo que nós fazemos enquanto casais convergem para Cristo. Essa carta, ela foi escrita com um propósito. Ela foi escrita para estimular a unidade cristã. E quais são as imagens que Paulo usa para falar da unidade? Primeiro, ele fala da Trindade. Deus é uno no seu ser, mas é trino em personalidades. E eles não se contradizem, eles não se chocam, eles não entram em contradição, eles convergem o tempo todo. Depois Paulo pega a imagem do corpo. E ele diz que a mão é importante, a perna é importante, o olho é importante, significando que cada membro da igreja é importante. E depois ele vai pegar uma terceira imagem, que é a imagem da família. Então, a igreja deve olhar para Deus, ela deve olhar para a imagem do próprio corpo e ela deve olhar para a família. E não encontrando fraturas, ela deve viver a experiência da unidade. Mas uma unidade que acontece em quem? Em Cristo. Paulo disse, em Cristo nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um povo, estamos unidos a Ele para sempre. Então eu queria compartilhar muito rapidamente com os irmãos esse texto e queria falar sobre os desafios de viver um lar centralizado em Cristo. Eu tenho quanto tempo, pastor? Meu irmão, o Instagram nos dá 1 hora. Nós temos aí por volta de 20 minutos ainda. Pronto, muito bem. Qual é o primeiro desafio para nós vivermos a experiência de um lar centralizado em Cristo? Aparece no verso 1 e no verso 2, a parte A, que é incutir nos filhos o dever de obedecer aos pais e honrar. Veja comigo, ele diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Eu não tenho filhos. O reverendo Agnaldo tem filhos, o reverendo Stefano tem filho, o reverendo Zé Roberto, muitos irmãos. Eu acho muito curioso que criar filhos é uma missão. Mas é uma missão que ela não pode ser enfrentada sem que, primeiro, ela seja acompanhada do principal elemento, que é a presença de Deus. Quando Paulo diz aos filhos assim, obedeçam os vossos pais, ele não diz assim,
Obedeçam os vossos pais porque são seus pais. Obedeçam os seus pais porque a lei dizia que quem não obedecesse seria penalizado. Ele diz assim, obedecei no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, o meu filho, ao receber a minha educação, ele deve saber que no momento em que ele me obedece, primeiramente, ele está obedecendo a Cristo. Ele está obedecendo a Deus. E quando diz assim, isso é justo, isso é aceitável diante de Deus. Isso é recebido por Deus com ações de graças. Ou seja, o filho, ele deve obedecer ao pai. Mas ele deve reconhecer que o pai é, na verdade, uma pessoa que representa a autoridade de Deus naquela casa. Então nós devemos criar os nossos filhos desde criança. Dizendo, meu filho, não faça isso. Deus não se agrada. Meu filho, isso não é agradável diante do nosso Deus. Ele vai crescer e ele vai internalizar isso como um valor. Ou seja, existem vários elementos que compõem a educação de uma criança, mas o principal é Deus. O principal é a figura autoritativa e inquestionável de Deus. Então, os pais têm essa outorga dada por Deus, essa autoridade, para que criem, para que eduquem e para que os filhos possam obedecê-los e possam honrá-los, porque Deus requer isso. Né? Antes do pai ele requerer, quem requer, na verdade, é o pai por excelência. E a consciência desse requerimento faz com que Paulo retorne à lei, aos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, e aplique isso à realidade dos Efésios. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, veja, a ordem que foi dada aos israelitas no deserto, ela continua tão válida quanto o era para eles. Você deve obedecer e você deve honrar o seu pai. Agora veja, quando a Escritura ela fala que o filho ele deve obedecer e honrar, nós precisamos entender o que isso significa. Né? Obedecer traz a ideia de submissão, resignação, significa não resistir às ordens, significa não desprezar o ensino dos pais. O verbo obedecer, ele tem caráter universal. Meu pai pode ser cristão, ele pode não ser cristão. Se aquilo que ele diz é lícito e é consoante à vontade de Deus, eu faço. Né? Eu não posso obedecer meu pai quando ele me manda, por exemplo, roubar. Quando ele me manda mentir. Quando ele me manda fazer alguma coisa que é contrário à lei de Deus. Então, eu não vou me submeter a ele. Mas isso não é um ato de rebeldia. Isso é um ato de quê? De estar voltado para a verdade de Deus. Mas, quando meu pai me dá uma ordem e ela é bíblica, eu não questiono, eu baixo a cabeça e executo. Interessante que o verbo obedecer, que é traduzido aqui como obedecei, ele está no plural. Está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento, mas ele está no plural, ou seja, obedeçam. Obedeçam. Outra coisa, ele está no tempo presente. Não é para obedecer agora. Não, eu obedeço a hora que eu quiser. Não. Você tem que obedecer sempre. Desde que as ordens dos pais não firam a palavra de Deus. E está na voz ativa. Tem que ser uma disposição. Eu me lembro de um amigo que uma vez na escola, ele foi chamado para fazer algo, ele disse, não vou fazer. Por quê? Porque o meu pai disse que não é para mim fazer isso está errado. Não, mas teu pai não está vendo. Sim, ele não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E outra, eu não quero decepcionar o meu pai. Eu quero honrar o meu pai, eu quero que ele tenha prazer em mim. Honrar significa respeitar, atribuir valor, ter apreço, estima, consideração, reverência e tratar com graciosidade. O que a gente aprende aqui? Aprendemos
que os filhos devem reconhecer que são presentes de Deus, para que os pais cuidem, amem e zelem, e que por isso eles têm o dever de lhes obedecer como seus superiores. Meu pai é meu superior. Meu pai, ele foi constituído por Deus como autoridade para cuidar de mim. E eu tenho que me submeter a ele. Uma superioridade que deve ser manifesta por meio do cuidado, mas também do ensino. E quem é o maior exemplo? É Cristo. O Pai ordenou, ele fez. O Pai enviou, ele veio. O Pai disse, morrerá, ele disse, morrerei, e morreu. E diante de tudo isso, o Pai disse, este é o meu filho amado em quem me comprava. Então, se nós quisermos que os nossos filhos, eles tenham o nosso agrado, para que nós possamos, de fato, nos alegrar com eles, nós temos que incutir isso na cabeça deles. Obedeça a mim e me honrem, porque isso é mandamento do Senhor. Segunda questão, segundo desafio para viver a experiência de um lar centralizado em Cristo. Está no versículo 2, parte B, e no 3. Incutir nos filhos a consciência de que obedecer e honrar os pais tem consequências. Veja, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não pode passar despercebido de modo nenhum. Você que é pai, você que é mãe, você que recebeu o dom da maternidade, presta atenção nisso. Os filhos são um presente de Deus para vocês. Veja bem, esse aqui é um livro que eu tenho um amor imenso por ele. Alguém me pede emprestado e eu empresto. E vou dizer para a pessoa, cuide dele, zele dele, tenha muito cuidado com ele. Agora imaginem o pai que chega para um casal e diz assim, aqui está um filho, um presente, um ser humano. Cuidem dele muito bem. Quando Deus nos dá esse privilégio, Deus está dizendo, eduquem, cuidem, amem. E tudo isso tem que ser traduzido no final por um alerta. Meu filho, a prosperidade na sua vida diante de Deus, da sua vida moral, da sua vida espiritual, até mesmo da sua vida intelectual, vai depender de um elemento. É de você honrar a mim e de você me obedecer, porque isso é justo diante de Deus. Isso vai ter consequências. Então, por que nós vemos filhos que convivem com os pais e muitas vezes eles desonram os pais? Por duas coisas. Ou são rebeldes contumazes, eles desprezam o ensino do evangelho que os pais lhes ensinaram, eles desprezam a sã doutrina na qual foram instruídos desde a tenra infância, ou muitas vezes não foram. Existe o problema da terceirização. Eu coloquei aqui o seguinte, preste atenção. Se o pai é carinhoso, é amoroso, é afetivo, a tendência é o filho, ele exalar de igual modo, ele retribuir. Então, quando um filho só cuida, aliás, o filho só cuida e ama os pais, quando reconhecem que os pais foram bênção de Deus na sua vida. Independentemente dos pais terem sido bênção ou não, ele tem que honrar. Ele tem que honrar. Mas quando o pai e a mãe de fato foram bênção na vida dele, a tendência é ele transbordar isso. É ele empregar todos os meios e esforços para que os pais possam receber dele todo o cuidado que ele possa desferir para eles. É assim que acontece. Agora veja, irmãos. Quem não honra os pais? Primeiro, eles não podem honrar a Deus. E não podem contar com a bênção de Deus. Eu fiz uma pergunta ao mestre Humberto. Mestre,
por que o mandamento não diz assim, ama teu pai e tua mãe? Ele disse assim, quem ama, honra. Mas nem sempre quem honra, ama. Por exemplo, eu posso respeitar uma autoridade e tributar a ele a honra que lhe é devida sem necessariamente amá-lo. Mas quando eu amo, é intrínseco honrar pai e mãe. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Um filho que não honra pai e mãe não vai contar nunca com a bênção de Deus. Se ele não honra pai e mãe, ele não honra o presidente, ele não honra o governador, ele não honra o prefeito, ele não honra a polícia, ele não honra o magistrado civil, ele não honra o pastor da igreja, o presbítero da igreja, o diácono da igreja, os oficiais da igreja. Eu procurei uma palavra para resumir tudo isso. É um desventurado. E Paulo vai dizer isso. 1 Timóteo 3,2. Ele é um ingrato e um irreverente. Ora, se o indivíduo não consegue honrar aqueles que lhe criaram, aqueles que lhe gestaram, aqueles que lhe dirigiram amor, que cuidaram, que passaram a vida toda cuidando dele, ele não vai honrar ninguém. Consequentemente, meu querido, ele vai colher da parte do nosso Pai Criador as consequências. Quando eu olho para um asilo, e é uma imagem que me dói muito, e eu vejo pessoas literalmente abandonadas, no meu pensamento vem duas coisas. Ou os pais foram ruins e eles acham que fazendo isso estão fazendo boa coisa. Não estão. Não estão. Porque a Bíblia diz que o mal nós pagamos com o bem. Ou então, realmente são filhos desventurados. E vão responder perante Deus por não honrarem seus pais. Penso eu, que uma forma de honrar os pais, e aqui eu queria dizer que a velhice é um momento que ele é quase que pontual para a gente fazer isso, né? Porque vem a fragilidade, vem as enfermidades, são muitas as medicações que os pais tomam por conta de enfermidades. Então, é uma forma da gente manifestar obediência e honra, cuidando deles, retribuindo tudo que eles fizeram por nós. E quantos filhos nós vemos que abandonam, que não dão a mínima para o que acontece com pai e mãe? Vão responder diante do Senhor. O que a gente aprende aqui? Aprendemos que a relação dos pais e filhos tem consequências para ambos os lados, mas principalmente para os filhos, porque os pais estão numa posição superior. A promessa feita pelo Senhor é no sentido de abençoar os filhos que honram. Essa expressão, para que sejas de longa vida e para que te vá bem, só pode ser aplicada à vida daqueles que têm comunhão com papai e mamãe, que visitam papai e mamãe, que fazem de tudo por papai e mamãe. Se pudessem, dariam uma vida por papai e mamãe. Quem não tem essa visão de mundo, não tem a visão de mundo bíblica, não poderá jamais agradar a Deus e contar com a sua aprovação. Então, esse é o segundo desafio para se viver a experiência de um lar centralizado em Cristo. Tem o terceiro, está no versículo 4. Criar os filhos tomando por base as orientações do Senhor. O texto vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu fazer aqui uma devida explicação. A palavra pais, que aparece no verso 4, ela é dirigida aos pais mesmo, aos homens. A mulher, no mundo greco-romano, ela não era uma protagonista. Ela era uma coadjuvante. Ela era propriedade do homem. Mas perceba que no verso 1 e no verso 2, pais ali aparece no plural, falando de pai e mãe. Por que nós sabemos disso? Porque no versículo 2 diz assim: honra
a teu pai e a tua mãe. Então, mesmo que no primeiro século a ordem tenha sido dirigida aos pais, aos cabeças das famílias, né? O homem é o quê? Ele é o provedor, o protetor, o pastor e ele é o pai do lar. Nós podemos aplicar e dizer que esse texto também se aplica às mães. Ou seja, o processo da criação, muitas vezes, como é que se dá? Muitas vezes o pai trabalha, a mãe cria os filhos. Apesar que hoje muitas mulheres trabalham, mas acontece muito ainda. Então, as mães e os pais, principalmente, devem ensinar seus filhos, não tomando por base o jornal, não tomando por base a novela, não tomando por base esse mundo secularizado, não tomando por base aquilo que é veiculado pelas mídias sociais. Mas eles devem tomar por base os ensinos sagrados que a Escritura, ela nos ensina. Ou seja, a sã doutrina, a boa doutrina, a palavra de Deus. Se o meu filho me procura, ou se o meu filho comete alguma coisa que eu verifico que não é segundo o Evangelho de Deus, o que eu faço? Eu chamo ele e eu digo assim, meu filho, isto não agrada a Deus. Vamos ver o que Deus diz na sua palavra. Vamos ver o que Deus recomenda na sua palavra. E dessa forma, nós estaremos ao mesmo tempo fazendo duas coisas. Primeiro, sendo porta-vozes da palavra para nossos filhos. E segundo, gerando neles a consciência de que aquilo que fazemos não procede de nós, mas procede do nosso Pai Criador, que nos ordena. É mais ou menos assim diz o Senhor. Então, o filho não vai poder dizer, meu pai está inventando, ou o meu pai é um ditador, é um tirano. Não. O meu pai está apenas reproduzindo aquilo que é bíblico, e ele vai crescer tendo uma visão biblicamente orientada. Mas Paulo diz que essa criação, essa admoestação que envolve amor, carinho, envolve também correção. Alguém me perguntou essa semana, o senhor acha certo um pai bater numa criança? Eu disse, acho certo sim. Eu não acho certo um pai espancar. Eu não acho certo um pai bater no filho a ponto de sangue do próprio filho. Mas corrigi-lo, exemplá-lo, chamá-lo ao arrependimento, conduzi-lo para o caminho que o Senhor ele recomenda, acho sim. Acho sim. Ele não pode, é como Paulo diz, provocar a ira do filho. Isso ele não pode. Como é que o pai provoca a ira do filho? Por exemplo, favoritismo. Eu tenho 2 filhos, onde eu declaro amor a um e ao outro eu não declaro. Eu cuido de um, mas não cuido do outro. Afago um, mas não afago o outro. Eu faço de tudo por um. O outro eu trato como só menos importância. Ele vai provocar ira naquele filho. Outra coisa, muito comum no nosso meio, projeção. Eu tentei estudar, não consegui passar no vestibular para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado, para ser alguém na vida. E se eu não pude ser, quem vai ser é meu filho. E oprime, literalmente. Criança, jovem, o adolescente cresce sendo literalmente oprimido, e ele começa a ficar iracundo, porque o pai impõe uma carga que ele não quer carregar, que ele detesta. Outra coisa que provoca a ira dos filhos, negligência, terceirização. E o Warren Wiersbe, ele diz uma coisa interessante, que terceirização é sinônimo de tratar o filho como uma coisa, não como uma pessoa. Ele diz assim, no versículo 4, Paulo adverte os pais de não provocar os filhos com ordem impróprias. A regra de ouro para a família é tratar os filhos como pessoas, não como coisas. Então, se eu entrego para babá, se eu entrego para uma criada, não, crie meu filho. Não, ele sustenta financeiramente, mas ele se esquece. Ele tem que sustentar financeiramente, moralmente, intelectualmente
psicologicamente, afetivamente e principalmente espiritualmente. Então, se o pai é o pastor do lar, ele tem que tirar tempo para estar com os filhos. Sente-se aqui, meu filho, vamos conversar. Como foi sua semana? Como foi o seu dia? O que você tem feito nas horas vagas? Estimular o filho, por exemplo, a prática da leitura. Estimular o filho, por exemplo, a ouvir boas canções. Quer dizer, se tornar íntimo. Criar os filhos sobre a disciplina significa criar os filhos de modo que os filhos eles possam reconhecer que os pais são uma bênção mesmo. Ah, papai era uma bênção na minha vida. Eu vi uma cena, eu estou chegando já ao final, que me emocionou muito. Nesse período de pandemia, um produtor rural, um homem afeiçoado, vai para o local onde ele vende o produto dele. E ele volta. E duas filhinhas pequenas. Papai, 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 papai. E ele diz assim, olhe, só um minutinho. Papai vai tomar banho, vai se higienizar, vai tirar essa roupa e depois papai vai brincar com vocês. E a câmera mostra. Ele vai lá, tira a roupa, se higieniza, toma banho, troca de roupa. Ele volta, aí coloca as duas filhinhas no colo e começa a afagá-las. Ele começa a tratá-las com toda a amabilidade. Aquela criança, ela vai crescer dizendo assim, o meu pai, ele brincava comigo. Meu pai me dava atenção. Meu pai, eu criança, ele me tratava como pessoa e tratava como gente. Então, isso faz parte da criação. Isso faz parte do espírito do Evangelho. Faz parte daquilo que Paulo aqui, ele recomenda sobre criar os filhos debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor. Vou finalizar aqui citando 4 lições e eu só vou ler para acabar. Primeiro. Ô, reverendo Jefferson, se você concordar, a gente pode fechar essa e começar uma outra, para você expor os 4 princípios aí mais à vontade, sem muita pressa. Mas é muito rápido. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um bate-papo depois da live. Certo. Ok. Pode ser? Pode ser, sim. Veja. Porque a qualquer momento pode fechar o tempo aí, Não, aí a gente inicia. O senhor fecha e recomeça. Pronto? Ok. Joia. Pronto. Eu vou encerrar aqui e a gente recomeça. Joia.